Estamos de volta com muita satisfação e prazer com o nosso condomínio hoje, sempre nesse horário aqui pela TV Floripa, canal 4, NET, também pela internet para todo o planeta, programa de inteira responsabilidade do Sindiconde e com o apoio também de Cronos e Casas da Água. Aquelas recomendações iniciais que são importantes para você saber é de que você pode, por e-mail, acessar o Sindiconde e tirar todas as suas dúvidas, inclusive durante o próprio programa, que o Sindiconde tem uma ligação direta conosco, pode passar se for algo muito importante para que seja respondido na hora. E nós já estaremos com a nossa conexão telefônica pronta, já estamos com os engenheiros trabalhando aí. Você poderá, inclusive, fazer perguntas ao vivo, na hora, direto, para ter a sua resposta ou não. Se for um assunto que exija alguma pesquisa, o presidente Alfred Heilmann e a sua equipe vai estar pesquisando e lhe dando a resposta tão pronto ela esteja elaborada. No e-mail você se dirige ao Gustavo, que está lá, sindiconde@gmail.com, ele vai responder. Seiza Center, sobreloja, bloco B, na Avenida Osmar Cunha 183, à disposição às 7, a partir das 9 horas da manhã, interrupção para o almoço, reinício logo depois, 1h30 da tarde. Telefone 33338677. Hoje, dois assuntos importantíssimos que eu passo ao presidente Alfred Heilmann, para que, ao cumprimentar vocês, já nos diga da importância do assunto e, obviamente, depois dos convidados que vocês já conhecem, a maioria que acompanha o nosso programa. Presidente. Boa tarde, telespectadores, meu amigo Gilberto, o doutor Sandro, o doutor Alberto, que fazem parte da nossa equipe jurídica do Sindiconde. Dizer a vocês de que são muitas as situações no Sindiconde, mas as mais comuns que vem, o que é que vocês fazem para os condomínios? É uma coisa assim que às vezes, inclusive pelas pessoas que não conhecem, certo? Eles não sabem o quanto os condomínios estão sendo beneficiados na participação ativa junto do Sindiconde, com perguntas e coisas, sugestões. Eu tenho aqui uma, certo? Que foi feita agora, recentemente, infiltração no teto. Essa moça, a dona Jani Souza dos Santos, manda um e-mail para o Sindiconde, que o Sindiconde encaminha para o doutor Sandro Barreto, aqui presente. E está aqui escrito: boa tarde, doutor Sandro, graças ao senhor a vistoria foi feita. Que maravilha. Acredito que só houve vistoria devido ao comentário em e-mail que fiz sob a orientação do senhor. O nosso condomínio não há conselho consultivo e já chamei atenção nas reuniões para essa lacuna, pois fiz o curso de zeladoria. Só tenho a lhe agradecer. Muito obrigado, Jane de Souza. Então está aqui todo não vou ler isso aqui tudo, naturalmente, mas quero dizer para vocês que isso aqui, né, é uma coisa comum que acontece conosco. Certo? Ou eu respondo, o Gustavo responde, o Sandro responde, o Alberto responde, nós estamos lá, certo? E estamos aí para enfrentar. E a outra coisa que, especialmente nessa data, mês de janeiro, é o mês que nós estamos aí com a incumbência da cobrança do imposto sindical, que é aquele imposto que todos têm que pagar no dia 31 de janeiro. Para dirimir qualquer dúvida, eu quero ouvir o Dr. Sandro e o Dr. Alberto, porque eles, como juristas, têm mais, digamos assim, competência para dizer, não é para nós, o que na verdade é. Em palavras muito simples, porque os advogados, sabem, Gilberto, quando eles usam, que nem economista, assim, né? umas frases latinas, certo? Não é de que você acaba ficando meio mais para lá do que para cá, certo? Então, Alberto, gostaria que vocês falassem em palavras muito simples, claras, para que todo mundo entenda. Mas antes
eu acho que seria oportuno voltar àquele assunto que os senhores trouxe no programa anterior, que diz respeito a uma recente decisão judicial que nos tira qualquer tipo de dúvida a respeito de quem é que representa os condomínios e quem pode mover ações, enfim, todas as ações pertinentes. Representatividade. Isso, o doutor Alberto começa, o doutor Sandro começa e o doutor Alberto logo depois. Pois bem, Gilberto, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde ao nosso presidente, o doutor Alberto, aqui presente. E mais uma vez agradecer o convite do presidente por nesse espaço tão democrático e tão bom para que seja discutido todos os problemas dentro da nossa área que a gente atua, que é a área de condomínios em Santa Catarina. Bom, o presidente iniciou com essas duas observações, inicialmente da contribuição, né, do imposto sindical. Vamos chamar a contribuição Gilberto, do imposto, exatamente. Essa é a grande discussão. Né? O termo técnico, pessoal, os entendidos, alguns entendidos que dizem que não é obrigatório, eles colocam nomes que deixam em dúvidas. Então nós não temos dúvida da situação. É um imposto. É um imposto. Se é imposto, ele é o quê? Obrigatório, é compulsoriamente. A própria lei, a lei da CLT, os artigos da CLT que são introduzidos nisso, eles determinam a obrigatoriedade disso aí. Ora, se é imposto, é obrigatório. Ponto 1. Por outro lado, se faz a confusão também em relação ao segundo pagamento, que supostamente é da convenção coletiva da categoria. Essa suposta contribuição, vamos chamar sempre suposta, porque é uma contribuição que vai ser paga futuramente. Sim. Então, essa suposta contribuição que vai ser paga posterior a julho, que é quando os dois sindicatos se encontram para tentar fazer o melhor possível para a sua categoria, é uma luta constante do Sindicato dos Empregados e do Sindicato Patronal, que somos nós, para tentarmos fazer o melhor para os condomínios. Eles tentam fazer o melhor para a categoria deles e nós tentamos fazer o melhor para a nossa categoria, sempre nos respeitando, Gilberto, que é a coisa mais importante que tem. Temos que nos respeitar. Se caso não houver acordo nesse suposto pagamento futuro da convenção coletiva, por isso que existe a justiça, que é o dissídio coletivo. Esse é o nome, dissídio coletivo. Mas isso vamos deixar para mais tarde, para não confundir os telespectadores. Perfeito, senhor. O imposto que é pago agora até o dia 31 de janeiro, que é o imposto sindical, esse é determinado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Não é o sindicato que vai arrecadar isso aí, Gilberto. É isso que tem que ficar bem claro aos síndicos, aos administradores de condomínio. Não é o sindicato que cobra isso. Tanto que não é o governo que cobra isso. Se ele está em débito, ele não está em débito com o sindicato, ele está em débito com o governo. E sabe o que vai acontecer, Gilberto? Entra na dívida ativa. Vai ficar devendo para o governo. E quanto deve para o governo não é fácil, né? É uma parte só desse dinheiro de um valor de R$152 hoje, né, o doutor Calgar. Então, dessa parte, 60%, né, dividido para algumas partes, os 100%, 60% para o condomínio, o resto vai ser dividido para algumas situações ali, que depois o doutor Calgar vai explicar melhor. Mas, e esse imposto sindical que o pessoal está chamando de contribuição, né, o outro de assistência, só para que seja enrolada a situação, ele tem que ser pago obrigatoriamente. Então é isso que o Sindicone deseja, que os condomínios façam esse pagamento, para não ficar pendente, para não ficar devedouros com o governo, e que com esse dinheiro nós possamos continuar prestando toda essa assistência que o presidente Alfred está dizendo aos nossos amigos condomínios. Muito bem. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e aí sim vamos então, para que não fique nenhuma dúvida, resgatar toda a decisão da Justiça que clareou de vez sobre quem é que representa os condomínios, inclusive shoppings, etc, etc. Aguarde só um pouquinho, nosso condomínio hoje já retorna.
Vermelho? Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado, com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Aceito. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Esse é o Nosso Condomínio Hoje, programa do Sindiconde, com o apoio de Cronos e Casas da Água. Hoje já abordando sobre o imposto sindical, já ficou claro, né? É imposto, não é contribuição. Antes de voltar ao Dr. Sandro Barreto, eu quero introduzir o Dr. Alberto Calgaro, para que comente alguma coisa também com relação ao imposto. Né? E o nosso presidente está sempre liberado, está no partidor dos 1.500, sempre pronto para fazer as intervenções que estão oportunas. Doutor Alberto. Com certeza. Primeiro, uma boa tarde a todos. Ótimo. Né? Sobre a questão do imposto sindical, lógico, tudo que é de mais importante já foi dito, mas é importante ressaltar também que, como o doutor Sandro falou, não é só o sindicato o beneficiado desse imposto. Na verdade, 60% desse valor vai ao sindicato, uma outra parte é dividida entre a confederação e a federação da classe patronal, no caso do Sindiconde, e 20% desse valor, que é o que dá o caráter de tributo para ele, e que confere esse nome de imposto, 20% ele vai para a conta especial de emprego e salário, que é vinculada ao FAT, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador do Ministério do Trabalho. Então, aí que se dá a participação do governo federal nessa arrecadação e da importância desse valor. Limitado ao valor que fica com o sindicato, é importante que assim, todo mundo deseja ter um sindicato forte, um sindicato atuante,
um sindicato que defende os interesses da categoria e muitas vezes até cobra essa postura do sindicato, do presidente do sindicato, dos seus diretores, só que não pensa de onde vem o dinheiro para manter toda essa estrutura que o sindicato tem que manter funcionando, com advogados, com secretária, administradores, enfim, luz, água, aluguel. Então é exatamente, o imposto sindical ele é destinado exatamente a isso, a fornecer uma fonte de custeio para que os sindicatos possam manter essa estrutura funcionando, e quanto mais forte o sindicato, mais forte a categoria e mais benefícios recebem os seus representados, no nosso caso, os condomínios. Então, o imposto não é para enriquecer ninguém, o sindicato, como foi dito aqui, está de portas abertas, o trabalho, se você for lá no Seiza Center conversar com o seu Alfred, vai ver que o trabalho está sendo feito, não é um trabalho fácil, é trabalhoso, gera tempo e também exige investimentos. E daí que vem essa necessidade do recolhimento da contribuição sindical. Quanto mais a classe contribui, mais forte é o sindicato e mais a classe ganha. Às vezes criam-se polêmicas a respeito do assunto, Alberto, porque uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. O que eu quero deixar bem claro para todos os nossos ouvintes, telespectadores, sejam eles condôminos, síndicos, administradores, advogados, contadores, é que nós estamos no dia a dia em cima de uma documentação onde estamos amparados por uma CLT, por nossa lei maior, que é Constituição Federal, a Constituição Federal, e assim por diante. Nós não estamos aqui para enganar ninguém, nós estamos aqui para exatamente dizer aquilo, não é, e fazer aquilo que nos é determinado. Os valores, certo, que são distribuídos para o sindicato, certo, eles são tão insignificantes para o percentual que nós recebemos, que hoje é o mínimo obrigatório de recolhimento por parte dos condomínios é de R$ 152, não sobra para o condomínio R$ 90. R$ 90 por ano. Isso quer dizer um pouco mais do que R$ 8 por mês. Claro. Aonde é que algum condomínio, onde é que algum condômino ou alguém pode receber uma consulta de juristas como estão aqui do nosso lado, sem cobrarem um centavo de condôminos, recebem uma informação por um preço desse? Se esse condomínio, ainda vou dizer mais, se esse condomínio tiver 40 apartamentos, certo? Imagina R$ 90 por ano dividido por 40 e dividido por 12 meses. Ou seja, o custo-benefício é muito grande. Exatamente. Isso deixar muito bem claro. No próximo bloco, quem sabe, nós vamos entrar no assunto da representatividade, da legalidade da representatividade, que já tivemos aí discussão a respeito, mas nunca é demais dizer mais alguma coisa, porque nós estamos, digamos assim, nesse momento os condomínios estão recebendo os boletos, inclusive os legais, que são os do sindicato, do Sindiconde, não é? E outros que já estão na ilegalidade. Isso é importante. Hein? Eu queria... Então, gente, cuidado, os condôminos, cuidado, digamos assim, de um modo geral, aqueles que são responsabilizados por efetuar esses pagamentos. O que eu faço? Eu vou deixar a palavra para o doutor Sandro, porque ele está aqui agoniado, ele é 5h30, ele tem que sair. Não, ele tem um compromisso com a Havaí aí que está... E como nós aprovamos isso aí, nós vamos até deixar ele sair. E tanto que ele veio de camisa azul, gravata azul. Gravata azul. Com certeza. Mas é que eu estava, presidente Gilberto e Calgaro, eu estava escutando essa situação que o senhor colocou agora, dos valores que são pagos pelos condomínios, e realmente, se nós pensarmos, é tão pequeno o valor, pelo retorno que o sindicato ainda vai dar mais ainda, do que não somente isso que o Alfredo falou agora, vai ser grande, pode ter certeza. Tá? Mas eu queria tocar nesse ponto, então, da sentença que foi dada, né,
E mais uma vez dizer aos telespectadores que estão nos ouvindo, que convive, que mora em condomínios, os síndicos, os administradores de condomínios, os contadores, os advogados que laboram na questão de condomínios, é claro, é mais do que claro, que o Sindiconde é o único representante da classe dos condomínios. Florianópolis, São José, Biguaçu, da grande Palhoça. Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Florianópolis. Perfeito? Então aqui está a sentença expedida pelo juiz da terceira vara, João Carlos Trois Scalco, né, que saiu agora dia 11 de janeiro, sem dúvida com uma liminar que nós já tínhamos uma liminar, passível de uma multa de R$10 mil se caso o Secov tentasse cobrar de qualquer condomínio. Então a questão é essa. E outra situação, Gilberto, que eu vou te adiantar. Se um condomínio pagou para o Secov, ele está em débito. Claro que ele tem que ter muito conhecimento dessa situação. Se o administrador do condomínio pagou essa contribuição que nós estamos retornando realmente para os condomínios, não for pago para o Sindiconde, infelizmente vai ficar devedor. Esse é o ponto. Vai ter que pagar de novo. Vai ter que pagar de novo. Quem paga errado, Gilberto, isso aí é a maior frase no direito. Quem paga errado, paga duas vezes. Então, nós estamos mostrando documentação, a sentença está aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com o Sindiconde, no endereço que todos já sabem. Depois o Gilberto vai novamente. Gostaria que o senhor citasse, inclusive, o número aí do processo. É o processo. Porque isso aí está uma ação declaratória, claro. Está na internet. Se alguém quiser ter é uma ação dúvida, declaratória, número 3360 de 2011. Que está tramitando na terceira vara do trabalho de Florianópolis, com liminar dada, com sentença agora transitado, não tem mais discussão em relação a essa situação. Tá? Então a questão exatamente é essa, Gilberto. Repete o número, impassível, a ação declaratória número 3360/2011. E outra coisa, Gilberto, essa sentença, ela deu um valor de R$10 mil, uma multa de R$10 mil se caso o Secov tentar encaminhar cobranças de boleto para os condomínios, exatamente para forçar que ninguém pague, porque senão vai pagar errado. Claro. Olha o problema da situação. E não fica devendo para o Sindiconde. Exatamente, para o governo, porque quem expede vai ser a Caixa Econômica Federal. O pagamento é na Caixa Econômica Federal, o Sindiconde nem toca a mão nisso aí. Ele recebe a depois. Superintendência do Trabalho aqui em Florianópolis pode entrar em contato com as pessoas. Como disse o Alfredo, ninguém está querendo mentir ou enrolar, o doutor Alfredo. Então a questão é essa. Ela é simples, os documentos estão aqui, estão na Justiça do Trabalho, estão no Sindiconde, estão na internet, tem a página do Sindiconde. Qualquer pessoa, qualquer condômino, contador, administrador quiser conversar comigo ou com o Calgário, é só mandar um e-mail para o sindiconde@gmail.com com o Gustavo, a gente marca o horário, não tem problema algum. Sem custo, né? Sem custo algum, sem custo algum. Não, mas vocês já ganharam R$8 também, pô. Não é? Mas é dinheiro, qualquer dinheiro que seja, menos o menor dinheiro que seja, tem que ser suado, é um dinheiro bom que entra. O que importa é que seja suado esse dinheiro. O senhor tem que se ausentar, nós estamos em cima do intervalo. Eu tenho, como eu havia conversado com o Alfredo, eu tenho uma reunião agora. Eu ainda só quero dizer, eu vou substituir aquele relógio. Ele é muito rápido. Anda depressa demais. Não dá. Quando o papo está gostoso aqui, o negócio já anda. Diga lá o que o senhor gostaria. O senhor tem uma reunião? Não, eu tenho uma reunião. Não, é mais ou menos, é mais ou menos. Mas eu queria agradecer novamente a presença aqui, infelizmente em meia hora, para falar algumas coisas, por isso que eu falei mais do que o doutor Alberto, né? Então eu gostaria de agradecer novamente a situação que foi colocada aqui, discutida, debatida, e dizer que estamos sempre com as portas abertas. Quem quiser entrar, quem quiser discutir, quem quiser conversar, quem quiser telefonar, nós estamos ali para ouvi-los. Ouvir e atender. Um abraço a todos e até a próxima. Você continua ligado, a gente retorna já já.
Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos para se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais essa sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Aceito. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Nosso condomínio hoje vai continuando, hoje tratando da questão da contribuição sindical, o imposto sindical, já explicado por que imposto, e também sobre uma decisão judicial, já falada aqui no programa, que dá claramente após a sentença, já depois tinha até uma liminar, ao Sindiconde a representatividade dos condomínios e tal. E o doutor Alberto Calgaro pode fazer uma complementação, né, do que já foi dito até aqui, que foi colocado pelo doutor Sandro Barreto. O que o senhor pode acrescentar, tanto com relação à decisão judicial, para depois a gente entrar na contribuição sindical? Certo. É importante, claro, achar melhor. É importante esclarecer também a questão, acho que 2 pontos importantes. Primeiro, que quando se fala em condomínio e a representatividade do Sindiconde em relação a condomínios, para evitar confusão, não existe diferenciação entre condomínios residenciais, comerciais ou mistos, ou até mesmo condomínios de shopping centers. Certo. Então, isso foi um dos motivos que levou o Sindiconde a propor essa ação declaratória que foi mencionada pelo Dr. Sandro, é que o Secov ele introduziu essa diferenciação. Olha, o residencial é diferente do comercial e o comercial seria do Secov. Que na verdade não existe. Condomínio é condomínio. O condomínio, seja ele residencial ou comercial, ele tem síndico, ele tem empregados, ele funciona exatamente da mesma forma. A única diferença dele é interna, não é de efeitos legais, é o tipo de ocupação que se dá nas unidades. Claro. Mas ele é condomínio igual. E é isso exatamente que essa sentença que foi proferida ela diz. Condomínios residenciais, comerciais, mistos e condomínios de shopping center de Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça são representados pelo Sindiconde, o único sindicato que representa condomínios na Grande Florianópolis. Perfeito. Então não existe essa diferença. E outra questão
assim, para o Sindiconde nunca houve dúvidas quanto à sua representatividade. Em todos os programas que falamos aqui, sempre fizemos questão de bater nisso, nessa tecla. A necessidade da ação se deu exatamente pela interferência do Secov Florianópolis Tubarão na base territorial do Sindiconde. Isso é que gerou a necessidade de propor ação declaratória. E por isso que agora nós vimos a público aí no programa dizer mais uma vez, mas dessa vez, que existe certeza de que o Sindiconde é realmente representante, não só pela nossa opinião, pelo nosso entendimento, a fundamentação que nós tínhamos, mas também agora com o amparo legal de um juiz do trabalho, que é a autoridade competente para dirimir esse conflito. Então, essa questão não foi uma disputa entre dois sindicatos, foi uma ação proposta pelo Sindiconde para dirimir uma dúvida e fazer cessar a interferência indevida do Secov Florianópolis Tubarão na base territorial que é representada pelo Sindiconde. Que, diga-se de passagem, atinge São José, Palhoça, Biguaçu e Florianópolis. Onde o Secov, ele defendia de que os condomínios do Sindiconde seriam só os condomínios residenciais. Exato. E o dele seriam os condomínios mistos, comerciais e shopping center. Isso acabou. Mas para que vocês olhem, eu digo isso aí com até muita tristeza, porque eu tenho o maior apreço pelo Secov desse Brasil inteiro, com quem eu tenho feito inúmeras reuniões, que o Secov Florianópolis mande um boleto de cobrança agora, certo? Onde diz: Secov é o seu sindicato patronal. Temos como responsabilidade a representação das seguintes imobiliárias e tal, condomínios, shopping centers, condomínios residenciais mistos e residenciais na região de Florianópolis Tubarão. Está escrito aqui. Com exceção dos condomínios residenciais Biguaçu, São José, Palhoça. Eles fazem um rolo nisso aqui, certo? E para aquele que não está melhor avisado e não lê isso aqui em letras miúdas, ele é induzido ao erro, sem dúvida alguma. Então, gente, ele reconhece aqui, pelo menos isso ele reconhece, que o Sindiconde é o sindicato dos condomínios residenciais. E ele, Secov, manda boleto de cobrança sindical para os condomínios residenciais. Não é que ele reconhece nós estamos mandando para todos porque a lei nos facultou isso. Só para esclarecer. E ainda mais, Gilberto, o Sindiconde fechou com o Sindicato dos Empregados, está fechando esse ano a 3ª convenção. E o Secov não fechou nenhuma convenção, mesmo porque não foi chamado para isto. Dizer para vocês que uma convenção coletiva de trabalho não é só a parte econômica. A representação, aquilo que nós estamos dentro do Sindiconde, vendo diariamente, são os outros problemas existentes a respeito e que precisam estar normatizados por alguma coisa. Claro. E por isso é feito uma convenção onde os interesses dos empregados e os interesses dos empregadores não seja discutido. Claro. Nós, naturalmente, antes de sentarmos com o Sindicato dos Empregados, o laboral, nós sentamos, discutimos várias vezes até nós chegarmos à mesa de negociação com a presença do Ministério do Trabalho. E sempre fizemos isso lá dentro do Ministério do Trabalho. Não é feito às escuras, não, como muita gente pensa que é. Então, esse ano, inclusive, nós queremos chamar aqui da televisão, através do jornal, através de uma série de outras situações e meios de comunicação, que os condomínios, certo? Que os condomínios tenham o cuidado de indicar alguém da região deles, seja ele de Florianópolis, São José ou Biguaçu, para que eles venham ao sindicato e nós compormos um conselho, uma comissão maior de discussão do problema. Porque nós também não podemos chegar no sindicato
para discutir uma convenção, não é com 80 pessoas de um lado, 50 do outro, e assim isso viraria bagunça. Então, nós primeiro qual é a nossa posição? Essa, vamos defender ela até onde der, e a competência disso aí cabe aos advogados. Eu queria ressaltar a importância do apoio de Cronos e Casas da Água e do próprio Sindiconde, para que você tenha sempre, toda semana, o nosso condomínio hoje. E lembrar que o nosso condomínio hoje também está no Jornal Notícias do Dia, encartado no Clube do Imóvel, toda sexta-feira. E uma vez ao mês, no jornal Fique Esperto, que circula em toda a Grande Florianópolis. E que você deve se comunicar, qualquer dúvida que tenha, com o Sindiconde, através do telefone 3333-8677, pessoalmente na Avenida Osmar Cunha 183, 6 Center, todo mundo conhece, bloco B sobre a loja, ou pelo e-mail sindiconde@gmail.com. Lá o Gustavo está sempre, ou o próprio Alfred, à disposição para tirar suas dúvidas. O programa tem na direção de imagens o Fernando Patunas, câmeras e assistência de estúdio Pedro Riso, e a direção, o cafezinho, a água, toda aquela gentileza. Que diga-se de passagem, sempre muito bom. Do nosso diretor-geral aí, o Silvio Ismanioto. Doutor Alberto Calgaro, antes da gente fazer o intervalo, temos ainda alguns minutos, 4 minutos mais ou menos, né, para esse segmento. Quem é, então, que tem que pagar o imposto sindical que é emitido pelo governo federal? Não é o Sindiconde que manda o imposto. O governo federal, há uma legislação que trata disso. Sindicato nenhum pode criar imposto. Emite esse tributo obrigatório que vence até o dia 31 deste mês de janeiro e que o seu condomínio precisa pagar. Quem deve? Precisa ser associado, não associado? Tirar essa dúvida para que todo mundo compreenda claramente. E não pagando, o que acontece? Isso. Gilberto, nesse pequeno tempo que a gente tem, vamos fazer em termos gerais, a contribuição sindical, que a gente chama de imposto sindical, ela vem prevista no artigo 579 da CLT, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e esse artigo ele diz o seguinte, de uma forma bem clara: a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. Então, como se vê do texto, ele é devido por todos que participam de uma determinada categoria, no caso patronal, categoria econômica. Claro. E já vem isso de decisões judiciais e chegou até o Supremo Tribunal Federal, a decisão, e isso é pacífico, que diz o seguinte: a Constituição Federal de 88 recebeu o Instituto da Contribuição Sindical Compulsória, que é exigível, nos termos do artigo 578 da CLT, de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato. Então, o imposto sindical, esse de janeiro, ele é devido por todos que participam da categoria econômica, não precisando para isso que eles sejam associados ou filiados ao Sindiconde. Então, todos os condomínios residenciais, mistos, comerciais de shopping centers, sediados, localizados em Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça, independentemente de serem filiados ao Sindiconde, eles são obrigados ao recolhimento desse imposto sindical agora até o dia 31 de janeiro. Para o governo federal, via boleto Caixa Econômica Federal. O boleto, ele não é nem um boleto comum. Ele tem que ser pago na Caixa Econômica. O boleto esse é chamado de GRCSU, Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana. Certo. É uma guia específica emitida pela Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal faz a arrecadação e faz também a divisão desses valores, o que vai ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o que vai ao sindicato, o que vai à confederação. Então, por isso que se diz que esse é um boleto específico e é emitido por força de lei por uma guia específica, uma guia diferenciada. E se não paga, o que acontece? O não pagamento da contribuição sindical sujeita o condomínio, primeiramente, a uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho vai ao condomínio e vai pedir para analisar toda a documentação, balancetes, ver se tem recolhimento. O não recolhimento
sujeita a pesados encargos de multa, juros, e na hipótese de fiscalização do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho ainda pode impor multas pesadas pelo não cumprimento no prazo da obrigação de recolhimento da contribuição sindical. Que é 31 de janeiro. 31 de janeiro de todo ano. É uma parcela anual, não é todo mês. É R$ 152,00? Nesse ano é R$ 152,84, que é o valor mínimo da tabela de contribuição sindical. O valor mínimo é esse e é o que os condomínios recolhem. Quer dizer, irrisório, né? Mas só quero dizer, Gilberto, de novo, o assunto dos advogados. Os advogados falam e coisa e tal. Muitas coisas as pessoas não entendem. O que é CLT? Nem todo mundo que sabe o que é CLT. Consolidação das leis trabalhistas, certo? O que, quando nós falamos em Ministério do Trabalho, nós não falamos no MTE. Certo, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, nós falamos do Ministério, então eu procuro falar sempre mais claro para que as pessoas realmente entendam. Com certeza. Certo? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e vamos para o bloco final. Você vai saber se existem isenções, de repente você pode até enquadrar o seu condomínio nas isenções e outras questões pertinentes a essa questão do imposto sindical, da contribuição sindical. Aguarde só um pouquinho, a gente já retorna. Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Esse é o Nosso Condomínio Hoje para Cronos e Casas da Água, programa de inteira e total responsabilidade do Sindiconde. 6 a Center, Bloco B Sobreloja, Avenida Osmar Cunha 183.
Telefone 33-338677. Doutor Alberto e presidente Alfred Reimann, já falamos aí de quem deve, por que deve, quais os valores, R$ 152 atribuídos, é a contribuição sindical mínima que é cobrada dos condomínios, que isso reverte uma parte para um FAT, uma parte para a confederação, outra parte para o sindicato e por aí vai. Para o Ministério. Para o Ministério, e que vocês têm um retorno inegável em termos de serviço durante todo o ano gratuitamente. Vocês não pagam nada. E que esse valor dividido pelo ano dá menos de R$10 por mês para você ter assessoria, encaminhamento jurídico, tirar dúvidas, sabe? E com outras e várias ações que estarão sendo implementadas, que estão permanentemente sendo implementadas e várias elencadas para serem deflagradas nesse ano de 2012. Cursos, palestras, uma série de coisas que aí, publicações, né? Além daquelas que vocês já acompanham no Clube do Imóvel toda sexta-feira no Notícias do Dia e também no jornal Fique Esperto todo mês, que também leva o título de Nosso Condomínio Hoje. Seu Alfred e doutor Alberto, o que vocês querem? Bom, eu só queria colocar, sabe, o Gilberto, dentro do programa que o sindicato tem, uma das coisas que já estão, hoje, inclusive, já foram feitas uma encomenda de 16 publicações, livros de autores diferentes, certo, sobre condomínio, e que, por certo, dentro do máximo 10, 12 dias estarão aqui, porque alguns vêm do Rio de Janeiro, outros vêm de São Paulo, alguma coisa que conseguem na livraria daqui para colocar à disposição. Uma biblioteca para o condômino. Não é uma biblioteca, ela é um tanto reduzida, porque as publicações a respeito de condomínio no Brasil são muito poucas. Um canto para consultas. Exatamente. E aí ele tem uma mesa, uma cadeira e coisa e tal, e ele tem um espaçozinho para ficar ali lendo. Maravilha. E coisa. Tirando certo? dúvidas. Lá no, exatamente. Com relação a nós fazermos cursos ou fazer algumas coisas que interferem o empregado, nós ainda estamos um pouquinho longe disso, porque como acontece no Ceará, acontece em Natal, acontece em outros, em Belém, acontece em vários outros estados brasileiros, há uma sintonia bastante grande entre o sindicato laboral e o sindicato patronal. Porque nós também não podemos interferir no empregado, porque claro. Daqui a pouco o sindicato dos empregados vai dizer assim, o que vocês têm que se meter com o nosso empregado, certo? Então, algumas coisas precisam ser feitas em conjunto, ou então autorizados para que os sindicatos dos empregados não venham se sentir agredido pelo sindicato patronal. Correto. É uma coisa que precisa ter bastante cuidado e não haver, digamos assim, uma disputa entre os dois sindicatos, o que só viria a trazer prejuízo para quem? Para o próprio condomínio, para o próprio condômino. Maravilha. Doutor Alberto, por favor. Gilberto, eu acho interessante, até porque você deixou... É uma dúvida recorrente e você também deixou isenção. A bola quicando sobre a questão da isenção. Muita gente pergunta, mas eu ouvi dizer que existe isenção do imposto sindical, da contribuição sindical. E existe, realmente, a isenção, a portaria número 1012 de 2003 do Ministério do Trabalho e Emprego, ela estabelece alguns procedimentos para que as entidades ou instituições sem finalidade lucrativa possam se beneficiar de uma isenção da contribuição imposto sindical. O condomínio, logicamente, é uma instituição, né, uma entidade sem finalidade lucrativa. O que precisa um condomínio para se beneficiar da isenção prevista na portaria número 1012 de 2003 do Ministério do Trabalho? O item número 1 dessa portaria é não remunerar de qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. E aí vem o grande óbice para os condomínios com relação à obtenção dessa isenção. Porque na imensa maioria dos condomínios, o síndico ele é remunerado. Há muitos deles através de um prolabore mensal,
que tem que recolher INSS sobre esse valor. E alguns outros, não por prolabore, mas por uma simples isenção da taxa de condomínio, que também é uma forma de remuneração. De remuneração indireta. Exatamente. A isenção, e aí é que algumas pessoas cometem equívocos, a isenção da taxa de condomínio é uma remuneração indireta ao síndico. Então, todo condomínio que o síndico tiver qualquer tipo de remuneração, seja prolabore, ou conselho, ou subsíndico, isenção do pagamento de taxa de condomínio ou de qualquer outra contribuição interna do condomínio, ou remuneração através de prolabore ou salário, enfim, que seja, este condomínio não preenche os requisitos da portaria 1012 do Ministério do Trabalho para receber isenção. O único caso que eu vi até hoje de condomínio que se beneficiou dessa isenção era um pequeno condomíniozinho familiar. Foi constituído entre 4 irmãos, instituíram o condomínio e cada irmão tinha um apartamento. E eles se revezavam, a cada ano um era o síndico. E como são só 4, são todos irmãos, então o síndico ali, ele não tinha isenção e não tinha prolabore. Claro. Era um trabalho voluntário, um trabalho que era uma dedicação de um ano de cada um em que eles iam se revezando. Esse é o condomínio que pode se beneficiar da isenção. Né? Além dessa não remuneração, o condomínio precisa, logicamente, aplicar todos os valores que ele arrecada na manutenção dos seus objetivos, ou seja, ele não pode ter lucro entre o que ele arrecada. Ele botar o dinheiro na poupança ou fazer a aplicação, ele está obtendo um lucro? Não, na verdade sim. Ele pode ter, por exemplo, um fundo de reserva, que é para uma emergência. Ele pode ter um fundo para uma obra futura, né? O que ele não pode é arrecadar mais do que ele gasta e num determinado dizer assim, pessoal, nós temos 50 mil reais sobrando ali, vamos dividir entre nós todos e vamos pegar de volta. Certo. Isso ele não pode fazer. Ele é obrigado a manter escrituração contábil completa de receitas e despesas, que é o famoso balancete mensal, né? Aprovado anualmente por uma assembleia de condomínio, e ele é obrigado a guardar essa documentação contábil por no mínimo 5 anos. Para quê? Para uma eventual fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, porque o condomínio ele vai se declarar isento na RAIS, na declaração que ele faz anualmente. Ele se declara isento e o Ministério do Trabalho, vendo essa isenção, pode fiscalizar o condomínio, solicitar os balancetes, atas de assembleia, para que ele sabe. E o Ministério do Trabalho Fiscal vai analisar, ver a ata de eleição, ver se o síndico tinha isenção ou não tinha, e ver toda a escrituração contábil para ver se ele se enquadra nessa isenção. Muito poucos condomínios até hoje eu vi se beneficiarem dessa isenção por conta da questão do síndico. E ela é solicitada a quem? É o Ministério do Trabalho? Ela não é solicitada. Como é que você consegue a isenção? A portaria ela prevê que você o condomínio preenche a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Isso. E ele preenche todo ano. Nessa RAIS ele se declara como isento por ser entidade sem fim lucrativo e não recolhe. Se eventualmente ele for fiscalizado ou cobrado por alguém lá na frente, ele tem toda essa documentação guardada, ele apresenta e diz, não, eu sou isento. Tá aqui. Vai ser conferido se for realmente. Mas essa apresentação é anual, né? Porque muda o síndico anualmente. A RAIS ela é apresentada todo ano. Então hoje eu posso ser isento e ano que vem eu posso remunerar meu síndico. Claro, já não é mais. Já não é mais. Eu sou obrigado a guardar esses documentos por 5 anos para essa conferência. E na eventualidade de alguém se declarar isento e não for, né, a própria portaria 1012 ela prevê que pode ser tanto a questão do crime de falsidade, por afirmar falsamente uma isenção, quanto a aplicação de multas pelo Ministério do Trabalho, enfim. Aí uma série de penalidades. Então é importante ficar atento, porque às vezes se vê na internet, superficialmente, não, pessoas sem fins lucrativos têm isenção, mas é necessário que se preencha esses requisitos da Lei 1012, se não preencher, não tem isenção. Muito bem, eu acho que valia a pena dar uma repassada na data, final desse mês de janeiro, valor, e caso não receba até as vésperas ou antivésperas, porque a nenhum brasileiro é lícito eu não recebi que não conhece a lei. Isso é um princípio. Eu não conhecia a lei. Não é lícito isso. Então, se você não recebe a guia
vai ser devedor, vai ficar pendurado e tal, mas aí há alguma coisa, ele vai a algum lugar, ele pede ao contador, ele vai ao sindiconde, enfim, aonde ele se socorre para depositar essa quantia de 150 e poucos reais. Porque depois de vencido também aí já é acrescido de multa, o que não pode ser isentado. A contribuição ela é devida até o dia 31 de janeiro de cada ano. Tá? Via de regra, o Sindiconde, ele envia, porque quem emite essa guia é através da Caixa Econômica Federal. Certo. Mas isso pode ser emitido no site da Caixa Econômica Federal, só que como você tem que preencher o código da entidade sindical, CNPJ, às vezes é meio trabalhoso. Uma certa dificuldade de fazer, então, o condomínio fazer? O que o Sindiconde faz? O Sindiconde emite essa guia através do site da Caixa, do sistema da Caixa. E da Federação. E da Federação também, da qual o Sindiconde participa. E emite envia via correio esse boleto para todos os condomínios que o Sindiconde tem cadastrado. Tá? Então os condomínios, isso foi enviado na semana passada, essa semana os condomínios, se já não receberam, devem estar recebendo ontem, ou hoje, ou amanhã. Hoje nós estamos no dia 19, quer dizer, nós estamos com 10 dias de antecedência. Então, até o fim da semana, todos os condomínios, com certeza, estão recebendo o boleto. Já estão com esse boleto na mão. O que acontece? Se não receber, extravio e tal, o que faz? Se não receber, os condomínios que têm administradora, contadores, podem procurar seus contadores, que eles, via de regra, estão mais informados, ou procurar diretamente o Sindiconde. Que o Sindiconde faz a reemissão, uma segunda via dessa via, pode ser até por telefone. O Sindiconde emite a guia e envia por e-mail para o síndico. O síndico recebe no e-mail dele, imprime e pode fazer a quitação. O Sindiconde faz esse assessoramento. Se tiver alguma dúvida, o próprio site da Caixa Econômica Federal também dá para emitir essa guia, mas é um pouco mais complicado, né? Ou a própria administradora de condomínio. Muitas administradoras acabam entrando em contato diretamente com o Sindiconde, já pedindo que o Sindiconde envie. Essa semana, o Sindiconde está emitindo a segunda via do boleto sei lá quantos já pediram, certo? Não é para antecipar, para poder fazer previsão e aquela coisa toda, certo? Daí a importância... que não foi dito que precisaria ser dito ou frisado mais uma vez, já que nós estamos a 1 minuto do encerramento? Bom, é importante, esse nosso bate-papo aqui, até de uma forma descontraída, é importante para mostrar que muita gente cobra do sindicato uma atuação, e deve cobrar mesmo, mas é importante que nesse momento também tenha contrapartida. Conhecer os seus deveres. Não é só o que, como disse o Kennedy lá, não é só o que o Sindiconde faz por você, mas o que você também pode e deve, nesse caso deve fazer pelo Sindiconde. Exatamente. Então, todas as formas de trabalho que o Sindiconde, as frentes de trabalho do Sindiconde, através da coluna no jornal que você mencionou, o programa de televisão, a sala que está aberta a todos, isso tudo é custo. Telefone, e-mail. A arrecadação é exatamente para manter esse custo e para cada vez implementar mais serviços e beneficiar mais condomínios da nossa base territorial. Mestre. Bom, só agradecer a vocês todos que nos tenham paciência de nos escutar aí quase que todas as sextas-feiras, e dizer para vocês de que nós esperamos que os condôminos entenderam, todos aqueles que ligados à situação entenderam, e mais uma vez dizer, o Sindiconde está de portas abertas para que vocês mandem todas as perguntas que vocês precisam a respeito do assunto, deste e de qualquer outro assunto ligado ao sindicato e aos condomínios. A Cronos Casas da Água e o próprio Sindiconde agradecem você, aguardam na próxima semana mais um Nosso Condomínio Hoje. Um abraço.